Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trazendo uma atualização acerca do resultado mais recente divulgado pelo querido BBDC4, nosso Banco Bradesco. O Bradesco divulgou seu resultado ontem à noite. Estou gravando esse vídeo às 8 da manhã no dia seguinte. No momento em que eu gravo esse vídeo, as ADRs do Bradesco, que são as ações do Bradesco negociadas em Nova York, estão sofrendo uma queda de aproximadamente 3 até 4% na média. Então entende-se que o mercado não gostou tanto assim ou não era totalmente o que esperava. Mas vocês vão perceber que quando olhamos a apresentação de resultados, tivemos alguns destaques acima das expectativas. Então vamos entender o que pode ter causado essa insatisfação, pelo menos momentânea, do mercado. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu nesse trimestre para a Bradesco. Então, direto na apresentação de resultados, ontem eu dei uma breve repassada sobre a apresentação, então eu não detalhei todos os pontos para de fato deixar aqui para gravar um vídeo e analisar junto com vocês. Então, meio que eu estou chegando de cara também para avaliar o que o Bradesco trouxe de novo e os números que também não foram tão bom como o esperado. Então vamos lá. Começando pelo lucro líquido recorrente, tivemos um avanço bem significativo aí de 18,8% quando comparamos ao mesmo trimestre de 2024 e um avanço de 2,3% perante o segundo trimestre de 2025, que convenhamos que ele também foi um resultado muito bom. Então, de fato, quando comparamos ao ano passado, o aumento foi bem significativo. Só que quando você compara com esse ano, o aumento ele não foi tão forte assim, mas a gente sabe que o primeiro e o segundo trimestre de Bradesco desse ano realmente foi bem favorável. Então, mesmo assim, mesmo tendo um resultado muito bom anteriormente, ele ainda subiu 2% perante o último resultado. O ROI subiu em 0,1 perante o último trimestre e 2,3 perante o ano anterior. Isso depois até eu vou fazer um comparativo, mostrar para vocês num gráfico como que está o ROI hoje dos principais bancões. E o Bradesco ele tem um destaque porque o ROI dele ainda não está dentro dos melhores, mas ele vem subindo perante o que estava. Então, vocês devem saber que o Bradesco ele foi um dos bancões que mais passou por dificuldade quando olhamos 2024 e 2023. E realmente, agora em 2025, é um daqueles que está mais se destacando. Então, ele vem aumentando o ROI, melhorando o lucro, receita e fazendo com que a cotação, por consequência, tenha um bom avanço nesse ano. Vamos descer mais a tela, receita total. Então, margem financeira total subiu 16,9 quanto ao outro ano. Receita de prestação de serviço subiu, seguros, previdência e capitalização, que vale destacar, aqui é incluso dentro do mesmo balanço. Então, diferente, por exemplo, de Banco do Brasil, que tem a corretora, que tem a BB Seguridade, que cuida dessa parte, aqui já é incluso. E também, para quem viu o último balanço que eu comentei, que tem um vídeo aqui também no canal falando de Bradesco, eu comentei que um dos pontos fortes, na minha visão dos resultados, que está sendo alavancado é essa parte de seguros, capitalização e previdência, que é mais essa parte vinculada à seguridade, que está incluso dentro do mesmo balanço. Então, tivemos um avanço de 13% no ano e 1% no trimestre. As receitas totais subindo aí, tendo um forte avanço também. Então, de cara, aqui, por enquanto, não vimos nenhum ponto negativo. Aumento do lucro acima das expectativas, até saiu algumas notícias dizendo que o resultado não foi tão bom, que alguns analistas esperavam 6,4 bi, mas na média, pessoal, pelo que eu havia observado, a média esperada era algo próximo a 6 até 6,1 bilhões de reais. Então, na minha visão, foi levemente acima do que era esperado de fato. Então, o lucro subiu, receita subiu. Vamos ver a carteira de crédito, também teve um avanço, alcançando aí 1,34 trilhões no caso aqui. Vamos ver o que teve de mais relevante que possa ter impactado, tanto positivamente ou negativamente. O crescimento do crédito aqui, quando você olha no último trimestre, ele deu uma queda. O crescimento do crédito tanto total, pessoas físicas, micro e pequena empresa, não teve uma queda tão relevante assim. Vamos verificar o que mais cresceu, então, que puxou esse resultado total para cima. Cartão de crédito de alta renda subiu 38%, aqui um número bem relevante.
Crédito rural subindo 75%, então vocês percebem que, por exemplo, o crédito aqui da pessoa física teve um decréscimo, mas tivemos outras frentes que tiveram um avanço bem mais relevante, fazendo com que a receita total, a carteira de crédito, perdão, carteira de crédito total tivesse um avanço bem significativo. CDC e leasing de veículos subiu também, crédito pessoal subiu 10,3%. O que caiu aqui foi de rendas menores, basicamente, grandes empresas, e o restante aqui eu diria que ficou na média perante o que é esperado. Crédito imobiliário e capital de giro também subindo aí 16 e 13,9%. Então foi algo que, quando você compara aos trimestres anteriores, tínhamos um medo, por exemplo, de Bradesco não seguir com o mesmo forte resultado que apresentou lá no primeiro trimestre e também no segundo trimestre. Isso de fato, pessoal, é totalmente normal que uma empresa não consiga sustentar um forte crescimento. Então é o mesmo caso que a gente sempre fala da VEG. Está num patamar tão elevado que vai chegar um ponto que, para manter aquele crescimento naquele nível, é esperado um crescimento tanto de receita e de lucro cada vez mais exponencial. E o Bradesco ele trouxe um resultado tão bom no primeiro trimestre e tão bom no segundo que muita gente estava esperando que o resultado agora do terceiro tri fosse bom, mas não com a mesma potência que foi os anteriores. E eu concordo, até certo ponto, eu considero que ele foi atrativo, mas a gente já percebe que perante o que foi no primeiro trimestre, que ele saiu lá de 2024 bem baixo e teve o resultado do primeiro trimestre alavancando, subindo aí a ação, valorizando de um dia para o outro fortemente, eu realmente já estava ciente que para ter algo nesse sentido, novamente aqui no terceiro tri, teria que ser algo bem acima das expectativas, que não foi o que aconteceu. O resultado foi bom, mas foi levemente acima das expectativas. Então a gente não pode confundir o que é muito acima do que era esperado com dentro da realidade, que foi o que aconteceu. Cartão de crédito então subiu, market share de imobiliário 19,9%, consignado também, ele tem um bom market share no consignado, aumentando, tanto no INSS, público e crédito privado, legal, maior player privado nesse produto. Então, tirando aí entre os bancos privados, tirando o Banco do Brasil e Caixa Econômica, por exemplo, ele é um dos que mais fornece consignado, faz empréstimos consignados, ponto bem positivo. Margem financeira total, então, crescendo também. Despesas também teve um crescimento, obviamente devido ao PDD, que é a provisão de dívidas duvidosas, isso é algo que está afetando diretamente, não só Bradesco. Fiz análise do Santander no dia de ontem, o impacto foi o mesmo, vai ser assim com o Itaú, vai ser assim com o Banco do Brasil e realmente não tem muito o que fazer. Depois dessa mudança na resolução 4966, a forma de aprovisionar as dívidas potencialmente que virão a ser inadimplidas, ele mudou. Então, os bancos meio que estão agregando um prejuízo maior do que era agregado anteriormente para essas possíveis dívidas de perdas. Vamos lá, descendo mais um pouco, qualidade da carteira aqui, inadimplência, que foi um dos principais fatores negativos aí do Bradesco anteriormente. Carteira de crédito com atraso acima de 90 dias, carteira total caiu de 4,3 para 4,1. O que subiu foi a pessoa física, subiu para 5,4%. Quando você compara com o Santander, que eu fiz análise ontem, divulgou o balanço ontem, também um resultado muito bom. Até vou deixar aqui em cima no link do card, se você quiser verificar essa análise também do terceiro tri de Santander, até é bacana para fazer um comparativo, Santander e Bradesco. Mas a inadimplência do Bradesco ainda, ela permanece um pouco mais elevada perante os demais bancos. Representatividade por estágio, 92% da carteira está no estágio 1 e 2, ok. Carteira estruturada, redução do ativo problemático, ok. No ativo 3 aqui é um ponto positivo, ativo problemático é aquele ativo que realmente pode causar problema para o banco devido aí à nova resolução. E aqui podemos perceber no gráfico ativo problemático, estágio 3, que seria o estágio final, ele está diminuindo, então é um ponto positivo nesse sentido. Carteira de crédito com garantia está subindo e a sem garantia está diminuindo. Também é um ponto que tende a favorecer para caso ser necessário uma execução de dívidas. Então é algo que possivelmente não é só o Bradesco que está trabalhando, e sim todos os bancos, devido a esse aumento na inadimplência e a mudança na forma de provisionar esses valores das dívidas, um aumento nas operações com garantia tende a ter um fortalecimento nessa questão da inadimplência, devido a ter uma garantia ali vinculada. Prestação de serviço, então, consórcio teve um aumento de 22% no ano e 7,7% no trimestre. Primeiro em automóveis e imóveis, faturamento recorde em setembro, ponto bem bacana aí para Bradesco. Administração de fundos subiu, rendas de cartão subiu. O que diminuiu aqui? Conta corrente
Ok? Conta corrente, eu creio que não deve ser um resultado tão relevante assim no resultado total do Bradesco, mas ainda assim teve um decréscimo aqui de 5%. Mercado de capitais, assessoria financeira, que seria algo realmente mais focado nessa questão de investimentos, aqui teve uma queda um pouco mais significativa. Custódia e corretagem, ok, subiu um pouco. Despesas operacionais, então aqui subiu tantas despesas pessoais como também despesas administrativas, um avanço um pouco mais relevante. Quem sabe isso aqui pode ter sido algum dos fatores que fez com que o resultado para algumas pessoas fosse minimamente negativo nesse sentido. Seguros, previdência e capitalização, vamos ver quanto que ficou. Então, nesse terceiro tri, somente essa parte de seguros, previdência e capitalização fechou 2,5 bilhões, para vocês perceberem o quanto isso é relevante perante o resultado total do Bradesco, que foi de 6,2. Então é uma fatia bem gorda que vem dessa parte aí de previdência, seguro e capitalização. Receita de prêmios, contribuições de previdência, ok, chegaram a 30 bilhões, caiu perante o que foi ano passado, subiu um pouquinho perante o segundo tri. Vamos ver o que teve aqui de mais relevante. Índice de Basileia, ok. Deixa eu ver se ele detalha mais um pouco aqui dessa. Ele não entra em detalhes o que influenciou mais fortemente, se foi a parte de capitalização ou se foi a parte, por exemplo, de seguros. Então ele não detalha aqui, pelo menos na apresentação de resultados, que é o mais simples aqui que eu estou mostrando para vocês. Claro que lá na DRE, nas informações completas, ele vai detalhar. Mas aqui, de forma geral, a receita total ela subiu comparado ao trimestre, mas caiu perante o ano. Então, o lucro ele teve um desempenho, então percebemos que mesmo a receita perante o que foi ano passado caindo, o lucro líquido ele teve um desempenho positivo, então possivelmente teve uma melhora na margem desses produtos, mas aqui não fica claro se foi somente previdência que se destacou, ou somente seguro, ou se foi um pouquinho de tudo aí que se destacou. De forma geral, pessoal, o guidance realizado até o momento acima do esperado na carteira de crédito, margem financeira aqui está abaixo, então aqui possivelmente ele poderia melhorar para atender o que está sendo indicado. Receita de prestação de serviço está acima, que advém lá do serviço que a gente comentou. Despesas operacionais aqui 8% desconsiderando Cielo e Elopar. Então, estaria na média do guidance caso desconsiderasse Cielo e Elopar, mas ainda assim é algo que, principalmente, quem sabe esse avanço nesse trimestre fez com que o número fugisse um pouquinho da meta do guidance. E operações, seguro, previdência e capitalização, com certeza, vimos que o resultado está bem favorável, teve um desempenho aí de quase o dobro, a depender aqui da média do indicador do guidance atual. Legal, pessoal. Aqui, avanço terceiro tri, aqui eu vejo que não é tão relevante assim para o resultado, falando numericamente. Na minha visão, sendo bem sincero para vocês, eu não vejo muito motivo para as ADRs estarem caindo. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, o mercado não abriu. Vou tentar disponibilizar esse vídeo aqui o quanto antes, quem sabe até hoje, próximo ao meio-dia, eu tenho que finalizar a edição, fazer mais um atendimento ainda hoje, mas vou tentar o quanto antes disponibilizar esse vídeo para vocês. Então, possivelmente, no dia de hoje, tenhamos uma queda na cotação de BBDC4, devido às ADRs já estarem antecipando. Mas, na minha visão, o resultado ele não foi esplêndido quando comparado ao que aconteceu lá no primeiro tri, mas ainda assim foi um resultado muito sustentável. Da mesma forma que Santander, esses dois bancos iniciais que já divulgaram o resultado agora do terceiro tri, na minha visão tiveram um resultado bem acima do que poderia ser quando a gente fala da resolução 4966, quando a gente fala na inadimplência e até mesmo quando a gente compara com outros bancos. Até próprio o exemplo aí de Banco do Brasil, que está tendo algumas dificuldades também. O Itaú vem trazendo sempre lucros acima de lucros, mas ele já não está crescendo no mesmo patamar que crescia. E o Bradesco está ao contrário. O Bradesco, então, ele teve o maior momento de dificuldade anteriormente, e esse ano ele está mostrando que ele vem desempenhando de forma bem mais positiva, pelo menos na minha visão, até o momento atual, de forma mais positiva perante os outros bancos. E, de fato, isso fez com que a cotação nesse ano de 2025 já tivesse aí um avanço de acima de 60% aproximadamente. Então, de fato, a cotação ela seguiu o que os resultados nos trouxeram. Vou mostrar para vocês aqui alguns indicadores direto no site do Investing Pro, a plataforma que eu utilizo, parceira do canal, que com certeza traz todas as ferramentas necessárias para nos auxiliar na tomada de decisão. Hoje a plataforma dispõe de planos super atrativos perante todas as ferramentas que ela entrega. E se você quiser assinar pelo link abaixo, que eu vou deixar no comentário fixado, você assina com 15% de desconto. Então, vou deixar aqui num card acima um vídeo onde eu mostro
todas as ferramentas. Aqui não vou detalhar, até mesmo para não fugir do escopo do vídeo. Se você tiver interesse de conhecer mais profundamente as ferramentas do Investing Pro, acesse o vídeo acima e se quiser assinar, tem no primeiro comentário fixado. Mas de modo geral, falando de Bradesco, o que eu gosto de observar nas informações que a plataforma nos fornece? O primeiro de cara aqui é o preço justo. Perante o que os analistas, por exemplo, fornecem, uma média de 13 analistas, o preço justo de BBDC4 hoje seria de 19,33. E baseando-se em três modelos de valuation, que é o PL, preço sobre vendas e o preço sobre o valor patrimonial, teríamos uma média aqui de preço justo de 18,8, 18,08. E a cotação está levemente acima. Então, nesse caso, perante essas informações, a gente percebe que Bradesco não está apresentando tanta margem. Não está tão caro, mas ao mesmo tempo não está com tanta oportunidade assim. E claro, aqui na plataforma, se você quiser verificar o histórico dele, então aqui você vê, por exemplo, que lá em meados de março e abril ele estava sendo cotado a R$ 12. Quando ele começou a divulgar esses resultados mais fortes, de fato, o resultado foi essa crescente valorização na cotação. Aqui tem os demais índices, retorno com dividendos, preço sobre lucro, receita, lucro líquido para a companhia. Outro indicador que eu gosto de olhar que ajuda bastante a você mesmo elencar o seu preço teto do ativo. Porque aqui a gente tem um preço justo, mas você, baseado nas suas premissas, pode fazer o seu próprio cálculo. É vir aqui no explorador de dados, pegar, por exemplo, a previsão de lucro líquido para a Bradesco. Então aqui, por exemplo, no terceiro trimestre, era o previsto perante a plataforma do Investing Pro um lucro de 6,27. Fazendo esse comparativo, até foi um pouquinho abaixo realmente, perante o que a plataforma estava esperando. E a gente tem também o lucro previsto para dezembro, lá para o quarto TRI, de 6,4. Então aqui você consegue ter uma projeção de quanto espera-se que esse lucro cresça no decorrer dos próximos trimestres ou até mesmo aqui nos próximos anos e você montar o seu preço justo baseado nisso. Mas aqui mostrando para vocês que até mesmo essas informações você tem ao seu dispor na plataforma do Invest. Plataforma bem completa mesmo. E aqui eu faço um comparativo, também aqui na parte de gráficos eu já deixei elencado Bradesco, Santander, Itaú e Banco do Brasil. Eu gosto de fazer um comparativo com os bancões. Tem outros bancos menores que também podem entrar no cálculo, mas fazendo um comparativo dos bancões, por exemplo, com o ROI. Aqui eu selecionei somente o ROI para vocês terem uma ideia. Hoje, quando você posiciona o mouse aqui, você percebe que o Bradesco tem um ROI menor, seguido por Santander, Banco do Brasil e o melhor ROI hoje seria do Itaú. Só que quando você olha a curva, o Bradesco, ele seria esse quadradinho aqui. Então, quando você olha anteriormente, por exemplo, lá em junho de 2024, o Bradesco ele estava com 8% de ROI e subiu para 10 e subiu para 12. Do lado contrário, o Banco do Brasil, que é a estrelinha aqui, ele estava com um ROI bem acima de 20 e caiu. Então, aqui você percebe que tanto Santander, que são esses dois que estavam mais abaixo, que o Bradesco e o Santander são os ROIs mais próximos, por isso que eu gosto muito de fazer esse comparativo entre eles. E os dois estão subindo, principalmente Bradesco, uma subida aqui mais linear, um pouco mais constante. E esse é um dos indicadores que eu gosto de comparar aliado aos demais para entender se de fato hoje é o melhor momento de você comprar. A gente sabe que Banco do Brasil também está em bom preço, está sofrendo, já sofreu, né, boa parte aí de queda na sua cotação, mas ainda assim também ele está apresentando uma oportunidade. Então, será que é melhor comprar Banco do Brasil em um momento um pouco mais arriscado, mas tendo um maior potencial de retorno para quando voltar os resultados acima da média? Ou comprar Bradesco hoje, após uma valorização de 65% no ano e após todo esse crescimento que ele já apresentou em apenas 9 meses? Então, são dois riscos que quem tem que dizer se vai assumir um ou outro é você como investidor. E aqui só para fechar, pessoal, deixei um print da minha carteira recomendada de ações. Se você não me acompanha, eu tenho que mencionar que hoje eu possuo uma área de membros onde eu faço recomendações de ativos. Então eu sou analista profissional e de acordo com a CVM, de acordo com as normas da CVM, eu faço recomendações. Então eu tenho uma carteira de 20 ações, uma carteira de 20 imobiliários, uma carteira de ETFs e uma carteira também de ações americanas dentro da minha área de membros. Toda semana eu posto resumo comentando o que aconteceu nos principais mercados mundo afora. Cada ativo recomendado tem o seu preço teto, tem o seu relatório de recomendação. Então, caso você tenha interesse em ter acesso a todas essas informações de forma simples e objetiva, relatórios aí de 4, 5 páginas em PDF, você, através da minha área de membros, tem acesso a todos os preços tetos e as recomendações que eu faço. Banco Bradesco, ele entrou na carteira sugerida de ações em 1º de abril de 2025. Na época, eu recomendei ele com o preço de R$ 12,46,
com um preço teto lá na época de 13,20. Hoje a cotação a 18,83. Não tem aqui o valor exato da porcentagem, mas vocês podem perceber que de fato o preço de início ele foi um preço bem atrativo perante a cotação atual. E o meu preço teto eu ainda não alterei. Por que, Rodrigo? Hoje, se o preço teto lá da plataforma está em R$ 18. Bom, pessoal, porque, como citado, eu não levo em consideração o preço lá da plataforma. Eu utilizo ele como parâmetro para eu mesmo montar o meu preço teto. Só que aqui na carteira de ações eu levo em consideração todos os outros ativos. Por isso até que Bradesco está na 13ª posição. Mesmo trazendo um bom resultado e eu considerando que o preço atual não é dos mais caros, eu hoje não compraria. Porque tem muitas outras opções dentro da carteira de ações, tanto de bancos como também outros setores, que estão apresentando melhor oportunidade perante o risco. Eu considero até que tem chance de em algum momento o Bradesco ter, sim, uma correção perante tudo que ele subiu, e no momento o meu preço teto ele é bem conservador perante todas as outras oportunidades que a gente tem. Mas ele foi recomendado lá no início de abril, quando realmente fazia bem mais sentido o aporte. E quem pegou esse gancho lá de abril para trás, início do ano aproximadamente, com certeza teve uma forte valorização. Fica a dica, se você quiser ter acesso a todas essas recomendações, ações, fundos imobiliários, estoques e ETFs, com relatório, todo o suporte prestado diretamente comigo, clique no link abaixo e acesse a lista de espera, porque logo nos próximos dias vai ter abertura de uma nova turma para a área de membros. E se você estiver na lista de espera, você vai ser avisado em primeira mão.